Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da oração que o rei Asa fez. Olha que interessante, viu, gente, esse pedido de ajuda. Como Deus é bom, sabe? Eu gosto muito de ler as histórias da Bíblia, assim que você vai vendo os detalhes, você vai entrando, né, numa atmosfera muito bonita, assim, de cuidado pontual, real de Deus, né? Tem gente que coloca Deus lá tão distante, tão longe, e Deus é tão pessoal. Você vê o rei Asa falando com Deus, olha só, estava vindo o exército contra ele. O exército, né, do etíope, a Bíblia fala, né, o etíope vindo da Etiópia, dos cuxitas. Veja que hoje é o sul do Egito, essa região, né, e estava vindo aquele exército contra o rei de Judá, querendo conquistar aquela região e tal. Aliás, tem uma história, né, em relação ao povo de Israel, o povo de Judá que estava agora separado das outras tribos de Israel, em relação aos líderes do Egito, lá desde a perseguição. Lembra que foram escravos e saíram do Egito e etc. E aí lá vem de novo o Egito contra o povo de Judá. E eles estavam em número muito maior, viu? Aliás, era só do sul do Egito, que hoje é conhecido como Sudão, a Núbia, ali no Sudão. Mas fato é que esse exército tinha 1 milhão de soldados. E sabe quantos tinha o exército de Israel? 580 mil soldados. Eram bons, tá? Eram soldados valentes, preparados, diz a Bíblia. Mas 580 mil é covardia perto de 1 milhão de soldados, que também eram preparados, né? Os egípcios, eles têm a fama nesse sentido, né? De preparo, pelo menos naquelas épocas. Preparo, com carros, inclusive tinham 300 carros. A Bíblia não registra se o povo de Judá tinham carros, não, fala de lanças, fala de escudos, né, fala de espadas, mas não falam de carros, Agora o exército do Egito tinha 300 carros, além de 1 milhão, quase o dobro de soldados do exército de Judá, gente. 580 mil para 1 milhão é quase o dobro, né? 420 mil soldados a mais do que o do povo de Judá. No entanto, olha que coisa interessante. Quando Asa orou a Deus, ele viu a situação. Sabe como ele falou com Deus? Ele falou assim, olha, Senhor, nos ajuda, porque nós confiamos em Ti. Ele não falou assim, Senhor, nos ajuda, porque nós temos assim os melhores equipamentos, né? O Senhor sabe, nós temos homens capacitados, nós temos a melhor tecnologia para vencer. Não, porque nós temos a Ti. Olha que bonito, né, gente? Eu até me emociono de pensar, sabia? Porque às vezes a gente vê na vida, né? E nós enfrentamos algumas oposições, é ou não é? Pode ser dentro da família, pode ser fora, no trabalho, pode ser como eu já citei ontem, vários ambientes que tem oposição, né? E as pessoas às vezes se gabam da capacidade, da superioridade. Já aconteceu isso com você? Agora, o mais incrível é que Deus, ao mesmo tempo que Ele fala para a gente confiar inteiramente nele, Ele nunca diz para a gente não estar preparado, né? Eram soldados preparados. Ele fala para os filhos para se prepararem, para se capacitarem, para crescerem, para conhecerem, mas não confiar nessa inteligência, nessa capacidade, nesse conhecimento, nesse nível alcançado, né? Ou então confiar na sua proteção física, por exemplo, na super casa, no super carro, ou no sistema seu de segurança do prédio, da casa, de tudo. Ele fala, não, faça a sua parte, se capacite, tenha segurança, evite estar saindo à noite, por exemplo, né? No escuro, mas surgiu uma emergência e você precisa sair. Às vezes você precisa se expor ao perigo, em último caso, né? Para estar se expondo e dizendo, não, eu confio em Ti, então eu vou me expor ao perigo. Isso não é recomendação de Deus. Veja que era uma situação de guerra, enfrentamento. Eles não foram atrás de fazer confusão com os outros, vieram para enfrentar o povo de Judá.
E aí eles precisavam de defesa e tinham capacidade e habilidade para defesa, mas era insuficiente, inclusive, porque era desproporcional em relação ao exército contrário. E mesmo tendo capacidade, né, mesmo tendo um nível alto de conhecimento, eles confiaram no dono do conhecimento. E esse é o problema, que às vezes as pessoas confiam muito na posição, confiam muito, né? Quem sabe no seu conhecimento, no seu nível intelectual alcançado, né? Na sua capacidade física, quando na verdade, gente, de uma hora para outra tudo se vai, tudo se perde. E para Deus então foi o que ele provou para o povo de Judá. Que bom, você confiou na pessoa certa, vamos dizer assim, né? Não na pessoa, mas no Deus certo. Porque ali havia uma guerra em relação a deuses, né? Uns diziam que os seus deuses eram corretos de serem seguidos, e agora Deus falou, agora eu vou mostrar o que o Deus vivo pode fazer. E Deus deu prova que vale a pena confiar nele. De repente, eu e você estamos passando por situações em que há algum tipo de temor no nosso coração. Você está com medo de alguma coisa? Não temas, diz Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. É a promessa de hoje, tá? Vamos pedir para que Ele nos ajude a colocar a nossa vida em suas mãos, fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance, mas não confiar nas coisas, em pessoas, mas somente nele. Diz que foi derrotado totalmente o exército daquele líder etíope, daquele líder dos cuxitas do Egito. Saíram desesperados porque Deus colocou a sua mão. Não tenha medo não, tá? Quem está falando é o nosso Criador, que Ele faz parar qualquer um. Não existe quantidade para Deus, não existe também força, né? Que Deus não possa deter, que Ele não possa parar. Então vamos descansar nele. Vamos fazer como o rei Asa fez, pedindo hoje, orar, Senhor, nos ajuda, porque nós confiamos em Ti. Então vamos lá, feche os seus olhos, se possível for, porque nós vamos falar com o nosso Deus dos exércitos. Bondoso Deus e bendito Pai, nesse momento nós buscamos humildemente ao Senhor. Talvez algum ouvinte do adolescente esteja enfrentando alguma situação em que está com muito medo, porque foi ameaçado em algum aspecto, porque não tem condições, porque acha que a montanha é muito difícil de ser transposta. Talvez pessoas mesmo enfrentando-os e dizendo que eles não vão vencer e que quer ver o seu Deus como aqueles homens enfrentavam e desafiavam o nosso Deus, o Deus vivo, o nosso Criador. Então agora eu venho colocar-nos em Tuas mãos, colocar a cada um que está passando por alguma dificuldade que envolve medo, que envolve temor. Que o Senhor lance fora o medo, porque a gente confia inteiramente em Ti, Senhor. Guarda-nos nessa confiança e certeza que o Senhor trará a medida certa, o Senhor tirará as pessoas ou o opressor do nosso caminho, com o seu jeito, o seu método, a sua forma e não a nossa. Portanto, pedimos e já agradecemos, confiados em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o adolescente de hoje. Lembrando de dar um pulinho lá no nosso canal e dar o seu joinha, tá bom? Um grande abraço, viu? Confiantes no nosso Deus, porque vale a pena confiar. Peça e Ele dará ajuda. Creia nisso. Um grande abraço, fique com Deus. E não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.